Então, continuando o nosso estudo do Catecismo de São Pio X, e novamente relembrando, para que estamos estudando o Catecismo? Para melhor conhecer a Deus, e melhor conhecendo, melhor amá-lo e melhor servi-lo. Nas últimas reuniões nós vimos o Creio, os 12 artigos do Creio. É a primeira coisa que a gente deve fazer ao se tornar católicos, conhecer a nossa fé, para seguir o que Deus quer de nós. Depois que nós conhecemos, vamos para a segunda etapa agora, a segunda parte, a oração. Então, é esse capítulo que nós veremos hoje, da oração, uma parte importantíssima. Então, primeiro, a gente vê o creio, o que nós acreditamos, e agora nós veremos a oração. Depois que a gente conhece a Deus, como a gente vai se relacionar com Deus? Como que a gente vai conseguir ter uma intimidade com Deus? E é por meio da oração. Então, o catecismo começa definindo, né? O que é oração? Está no número 253. O que é oração? A oração é uma elevação da alma a Deus, para adorá-lo, para lhe dar graças e para lhe pedir aquilo que precisamos. Então, a oração é um meio que nós temos de sairmos de nós e irmos ao encontro de Deus, com esses três objetivos: adorar, agradecer e, por último, pedir. Infelizmente, hoje, nos nossos tempos, está ao contrário, né? A gente somente reza, as pessoas somente rezam para pedir. Pedir. Essa deveria ser a última das funções da oração. A primeira coisa que nós devemos fazer é elevar a nossa alma, primeiro para adorar a Deus. Adorar porque Ele é Deus. É uma coisa que a gente só vai conseguir descobrir o que é Deus no céu. Mas aqui a gente tem que começar a tentar descobrir o que é Deus, qual a grandeza, a majestade de Deus. E é por meio de oração que a gente consegue isso. Depois, para agradecer. Por mais que sua vida seja o mais errado possível, mais complicada, cheio de problemas financeiros, de saúde, emocionais, a gente tem que agradecer. Só de Deus, nas infinitas possibilidades que Ele tinha de escolher qualquer pessoa para viver aqui nesse mundo, ter escolhido você e ter dado a chance de você se salvar, só isso já é um motivo para a gente agradecer a Deus. Só a chance que a gente tem de conseguir a salvação. Então, por piores problemas, por mais caótica que seja a sua vida, em todos os sentidos, a gente tem que agradecer, porque a gente tem a chance. Quantas e quantas milhões, bilhões, trilhões de pessoas Deus poderia ter criado no nosso lugar e não criou. Ele escolheu nós, cada um de nós. Então, a oração a gente tem que agradecer. Agradecer a chance que Deus nos deu de nos salvar. E por último, pedir aquilo que precisamos. Então, isso é oração. E aí o catecismo aqui ele divide, né? Quais os tipos de oração? Existe a oração, o catecismo fala, oração pública, como por exemplo, né, aqui estamos tendo hoje, quando mais de um fiel se reúne para rezar, e a oração privada, que é aquela que é feita em particular na sua casa. Existe também, o catecismo divide a oração mental e a oração vocal. Vocal é aquela que nós pronunciamos, usando nossa voz, né, palavras como Pai Nosso, como Ave Maria, Salve Rainha, Magnificat. E a oração mental é a que usamos a nossa mente, articulamos a nossa mente para chegar a Deus. Tem muitas pessoas que tentam fazer uma diferença. Ah, não. A oração vocal, como por exemplo, as 1000 Ave Marias, elas não servem, porque você fica só repetindo. Então eu não rezo, eu não aceito ela. Isso é uma mentira. A própria Santa Teresa d'Ávila fala, grande doutora, mística de sétima morada, um dos maiores graus de santidade entre os santos, Santa Teresa. Ela fala, não existe diferença entre oração vocal e oração mental. Porque quando você reza, a oração mais simples que seja, uma Ave Maria, você ao mesmo tempo que está usando a sua voz, você vai usar a sua mente, você vai refletir, você vai meditar. Ou você pode meditar, como nós falamos, né, adorando a Deus, agradecendo, pedindo por algo. Ou você pode meditar, né, usar sua mente sobre aquela oração, sobre a Ave Maria, sobre aquele mistério. Então estávamos rezando agora os mistérios gozosos. Você vai estar refletindo sobre aquilo, você vai estar fruindo, você vai estar absorvendo aquilo e se transformando. Então não tem como separar oração vocal e oração mental. E a própria Santa Teresa d'Ávila, ela fala que para alcançar os graus de santidade que ela chegou, a sétima morada,
ela fala aqui no livrinho do Caminho de Perfeição, um livrinho muito bom sobre oração. Ela fala o seguinte: eu não comecei, nenhum místico começa do mais grau elevado. Eu comecei de forma simples, eu comecei através de uma oração vocal, através do Pai Nosso. Ela pegava o Pai Nosso e através do Pai Nosso ela ia rezando e ia meditando. Ela ia rezando e ia meditando. E dessa forma ela ia adentrando nos mistérios. Ela ia conseguindo cada vez crescer e elevar mais a sua alma, porque é isso. A oração é elevar a sua alma. Você sair daqui e conseguir alcançar com Deus. Então, é muito importante a gente não separar. Eu só faço oração mental ou só faço oração vocal. Não, as duas estão juntas. E é isso que nos dá a graça de cada vez crescer e crescer mais. O catecismo também vai nos falando, né? Como que deve ser a oração. Aqui, no meu 266, quais disposições se requerem para bem orar? Recolhimento, humildade, confiança, perseverança e resignação. Então, para conseguir uma boa oração, né, não é só rezar, é bem rezar. Primeiro, recolhimento. Recolhimento é o seguinte: você se recolher, você ficar sós. Se você quer levar a sua alma a Deus, você não pode estar no meio, você tem que estar consigo mesmo. Claro, numa oração pública você pode fazer, você tem que estar recolhido com você mesmo, com o seu eu interior. Recolher não adianta uma pessoa também somente ir para o deserto, se ela não está com ela recolhida, ela interiormente recolhida com Deus. Então é preciso esse estado, você está recolhido, afastado de tudo, afastar todas as imaginações que a gente tem, todos os pensamentos, você tem que se recolher de tudo para estar perto de Deus. Nesse recolhimento é importante. Então, por exemplo, estou na minha casa, afastar realmente tudo. Eu tenho meu momento que eu vou rezar, eu quero elevar minha alma a Deus, afastar de tudo que pode ser um distrator externo. Por exemplo, eu não vou rezar com o meu celular do lado. O que eu vou rezar? Começa a apitar aquilo, eu estou rezando, eu estou orando. Começa a tocar o celular, você começa a pensar: não vou atender, eu não vou pegar para ver quem quer a mensagem. Mas você começa a pensar aquilo, toda aquela elevação que você está conseguindo ter para Deus, aquilo para. Como que você vai se elevar para Deus se você começar a pensar: nossa, quem que mandou mensagem? Será que é uma coisa importante? Será que não é? Você não consegue se elevar, você tem que recolher por completo. Então, na hora de rezar, afastar celular, afastar meios de comunicação, até aquele momento. Claro que você pode ter várias orações durante o dia, e deve ter orações, às vezes, que é na correria do dia a dia, orações no trabalho, mas tem que ter aquele momento de oração que realmente é você e Deus. Afasta tudo que pode atrapalhar. Selecionar um lugar, selecionar um horário que você sabe que não vai ter essas distrações. Então, você se recolher, afastar. E o próprio São Tomás de Aquino, ele fala: o que você tem que fazer antes de rezar? Você separou, tirou tudo que poderia te atrapalhar. Você tem que estar preparado interiormente. Não é simplesmente: opa, vou rezar, vou lá para o meu quarto, você reza e começa a rezar. Pronto, não. Você tem que afastar tudo que é mundano. Porque, claro, a gente vive no mundo. Então, você vai estar com aquelas agitações, aquelas emoções, aquelas imaginações. Você vai para o seu canto rezar, você tem que afastar aquilo tudo. Afasta a sua alma, todas aquelas agitações. São Tomás de Aquino, ele fala: a primeira coisa que você tem que fazer é preparar a sua alma. Então você chega naquele local, não reza, espera, acalme-se, tire tudo que está fora do alcance. E a Santa Teresa d'Ávila, no livro ainda Caminho de Perfeição, ela continua: quando você vai rezar, então, você tira todas essas agitações. Primeiro faz o sinal da cruz, depois o segundo passo, ela fala: faça um exame de consciência, um ato de contrição. Então você vai lá, faz o exame de consciência. Você vai, já que você quer se encontrar com Deus, quem é você? Quem que é você? Fazer isso toda vez. O que você fez nesse dia até esse momento, né? Que é errado, nesses últimos dias? Quais são os seus defeitos que estão te afastando de Deus? Quais suas inclinações que estão te colocando de lado, te afastando do sagrado? Então, nesse primeiro momento, depois do sinal da cruz, fazer esse exame de consciência. Tirar tudo que pode te afastar. Porque é isso que é Deus. Deus é aquele que está ali te esperando para tirar tudo que você precisa para se santificar. Mas antes você tem que se despojar. Assim como São Francisco de Assis, quando ele quis realmente, ele diante de todos, publicamente, assim como Santa Maria Madalena, ele decidiu seguir o caminho, ele se despojou por completo. Assim deve ser nossa alma para se encontrar com Deus, despojarmos. Então faça um exame de consciência antes, analise tudo, até mesmo para você saber o que você deve pedir, o que você deve agradecer, como você vai adorar melhor, como você vai se encontrar com esse Deus que está te esperando. Então você tire tudo que está te atrapalhando.
E aí depois disso, depois que você fez o sinal da cruz, fez esse exame de consciência, vem o terceiro passo da oração. Você se coloque na presença de Deus. Imagine Jesus ali, porque Ele realmente está. Pela fé nós sabemos que Ele está, não podemos ver, mas imaginar, visualizar Ele ali. Visualizar, por isso que é tão importante a gente rezar diante de imagens. Isso facilita, nós pelo pecado original temos esses problemas, esses defeitos, e pelo pecado original a gente não consegue, mas a imagem nos ajuda a chegar mais perto. Os santos faziam isso, tinham um crucifixo, sempre rezavam com um crucifixo. Assim também a gente deve fazer, se tiver uma imagem, uma cruz, e visualizar Jesus, porque de fato Ele está nos vendo, de fato Ele está nos ouvindo, mas assim a gente consegue criar essa intimidade, porque a oração nada mais é do que isso, é levar a nossa alma para a gente conseguir ter essa intimidade, essa união, essa aproximação com Deus. Então, o primeiro passo para rezar bem, recolhimento. Segundo, humildade, né, que a gente faz através do exame de consciência. Quando você faz o exame de consciência, você não chega simplesmente, né, eu quero isso de Deus, como muitos fazem, né, eu quero que tal pessoa melhore, eu quero ganhar dinheiro. Não, você humildemente vai ver o que realmente você é, o que realmente Deus fez por você, o que realmente Deus, você precisa dele. Confiança, outra disposição. É muito importante, claro, você ter essa confiança, você ter essa entrega, você ter essa fé. Você está ali rezando é porque você sabe que Deus é Deus. Você sabe que Ele está infinitamente acima de você. Você sabe que tudo só pode vir por meio dEle, não por qualquer outro meio. É por meio dEle, ter confiança em Deus. Perseverança, não basta, né, rezar uma vez só. É preciso rezar constantemente, perseverar na oração. É igual às vezes, né, a gente vê, não adianta você um dia rezar as 1000 Ave Marias e ficar um mês inteiro sem rezar. Você tem que rezar diariamente, todos os dias, perseverar. E resignação. Resignação é você se conformar à vontade de Deus. Você está rezando não para que seja do seu jeito, mas que seja conforme a vontade de Deus. Você se resignar ao que Deus quer da sua vida, ao que Deus está fazendo, aos rumos que Deus está fazendo. Isso é muito importante, é a grande questão da oração, né? A oração não serve para que seja feita a nossa vontade, né? Mas seja a vontade de Deus. E a oração nos dá forças para a gente se conformar com a vontade de Deus. E o catecismo ele continua falando, e é uma parte muito interessante, 275, que efeitos produz em nós a oração? Então, depois de falar o que é a oração, como bem rezar, qual que é a importância da oração? A oração faz-nos reconhecer a nossa dependência em todas as coisas de Deus. Nada é por nosso mérito, é tudo por Deus, Supremo Senhor. A oração nos faz progredir na virtude, alcança-nos de Deus misericórdia, fortalece-nos contra as tentações, conforta-nos nas tribulações, auxilia-nos nas necessidades e alcança-nos a graça da perseverança final. A oração é uma fonte abundante de graças, que a gente deve correr sempre, como o catecismo fala, né? Quando a gente deve rezar sempre, toda manhã, todo começo de dia a gente deve rezar, à noite, antes de começar cada uma das grandes ações do nosso dia, nas horas de perigo, na hora de nossa morte, durante todo o dia. Não adianta rezar uma vez só, ela tem que nos acompanhar durante o dia. É igual um livro muito belo chamado Manual do Peregrino Russo. É um peregrino que parte em sua jornada e ele quer descobrir como ele vai cumprir aquela máxima do Evangelho, orai sem cessar. Como ele vai conseguir rezar sem cessar? E ele descobre que ele pode fazer isso. As jaculatórias são um desses meios. Jaculatórias são frases tão curtinhas, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que erramos a vós, até mesmo, né, diante de um perigo, né? Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Filomena, rogai por nós. Orações tão curtinhas que são tão importantes. Desse meio você consegue rezar durante o dia, preencher o seu dia com orações. Então, é possível, e devemos rezar, como o catecismo fala, durante o dia inteiro, não durante um momento, mas durante todo o dia, o tempo que estivermos vivos. E o catecismo vai para o capítulo 2.